Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana, filha dele, sempre trazendo para você a mensagem do Senhor, a palavra de Deus, para abençoar a sua vida, com o intuito que você também abençoe a vida de outras pessoas, levando a palavra de Deus, compartilhando os nossos vídeos e sendo um instrumento de bênção na vida de outras pessoas, da sua família, dos seus vizinhos, dos seus amigos e de tantas outras pessoas. Eu quero hoje compartilhar com vocês um texto que nós vamos ler no livro de Lucas, capítulo 15. Vamos começar a ler a partir do versículo 3 e depois nós vamos fazer alguma observação, uma breve análise a respeito do que esse texto vai nos trazer. Então, livro de Lucas, para quem não conhece, no Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia, capítulo 15, a partir do versículo 3, está escrito assim: Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Que Deus nos dê compreensão da sua palavra. Jesus aqui está fazendo uma nova proposta de parábola, né? Era uma maneira como Jesus muitas das vezes utilizava para poder ilustrar, digamos assim, a lição que ele estava pretendendo dar para os seus ouvintes. Essa parábola da ovelha perdida, Jesus vai fazer uma comparação com aquilo que se refere à salvação do ser humano, aquela pessoa que se perdeu. Bom, ele começa dizendo: Quem de vocês é o homem que, tendo 100 ovelhas e perder uma, não vai deixar as 99 lá no deserto, quietinhas, e sai em busca daquela que se perdeu e procura até achar? É importante a gente enfatizar isso. Não é aquele que vai dar uma olhada, não achou, tudo bem, eu tenho 99 e uma não vai fazer falta. A maioria está comigo. Eu dei uma olhadinha, não achei, mas não vou perder tempo com isso. Eu ainda tenho 99 ovelhas. Não, Jesus ele vai dizer exatamente: aquele que procura até achar. Isso mostra a valorização daquela vida. Afinal de contas, é uma ovelha. É dele, é sua, é minha, é de Deus. E principalmente quando se refere a Deus, nós vemos uma valorização ainda maior em relação à vida do ser humano. Porque Deus, com toda a sua autossuficiência, com toda a sua magnitude, ele poderia, porque ele pode o que ele quiser, ele pode todas as coisas. Ele poderia pensar da mesma maneira, como esse exemplo que eu dei. Eu tenho esses que já estão salvos, um se perdeu, 2, 5, não vão fazer falta. Mas não. Deus não pensa dessa maneira, ele não age dessa maneira. Ele faz questão que toda a vida humana seja salva. Toda. A minha, a sua, a do seu filho, mãe, marido, a de todos. O Senhor faz questão de cada vida importa para Deus. Seja homem, mulher, seja velho, seja novo, independente do que for. Algo que a gente precisa deixar claro e tem tudo a ver, na minha visão, com esse texto também. Deus, ele ama o ser humano. Não importa
de que maneira você seja. Deus tem amor por você. O que ele não ama de jeito nenhum é o pecado que você comete, é o pecado que eu cometo. O pecado que nós todos cometemos. Deus, ele ama o pecador. Deus, ele ama o ser humano. Mas de maneira alguma o Senhor compactua com nossos pecados. Deus abomina o pecado, seja ele qual for. O ser humano, ele tem uma mania muito perigosa de colocar classificações no pecado. Ah, isso foi só um pecadinho de leve. Não, mas aquele pecado que o fulano cometeu, aquilo é algo absurdo. Não, mas o meu foi só uma coisinha, foi só um pecadinho. Foi só uma mentirinha. A dele foi uma mentirona. Para Deus não existe esse parâmetro. Pecado é pecado. Então, para deixar bem fixado na nossa mente, Deus abomina qualquer tipo de pecado. Ah, mas o que é pecado? Como eu vou saber que eu estou pecando se a Bíblia ela não vai descrever, ela não vai nominar todos os pecados que existem na face da terra e que o ser humano é capaz de cometer? É bem simples. Para eu saber o que é pecado, eu preciso primeiro conhecer a Deus. Porque quando eu conheço a Deus e quando eu vou dia após dia da minha vida, me aprofundando mais em quem é Deus, o que está escrito na palavra de Deus, o que Deus gosta e o que Deus não gosta, aí eu consigo responder a essa pergunta. O que é pecado? Pecado é tudo o que desagrada a Deus. Para a gente conseguir resumir de uma maneira que não escape nenhum nem outro. Pecado é tudo o que desagrada a Deus, aborrece o Espírito Santo de Deus, escandaliza o Senhor. Tudo que Deus abomina. E novamente eu digo, para você saber quais são os tipos de coisas que Deus não suporta, você precisa conhecê-lo. Imagina que você vai dar um presente para uma pessoa que você não tem intimidade nenhuma. Você não sabe absolutamente nada daquela pessoa. É muito mais difícil que você consiga agradá-la de verdade. Não é aquele, obrigada. É aquela coisa de, nossa, como você sabia, eu amo isso aqui, eu gosto muito. Quando você conhece aquela pessoa de uma maneira mais aprofundada, você tem mais intimidade com aquela pessoa, você conhece o caráter da pessoa, quais são os valores que ela tem de vida, é muito mais fácil que você presenteie de uma maneira que ela vá gostar. Assim é a intimidade. Para eu saber o que agrada e desagrada a Deus, eu preciso ter intimidade. E aí eu já não vou me pegar nessa pergunta. Mas todos os pecados que existem não estão nominados, mas eles estão agrupados dentro de uma raiz. Então vamos colocar a raiz chamada sexualidade. Ali a gente encontra o pecado da fornicação, ali a gente encontra o pecado do adultério, ali a gente encontra o pecado da pornografia. Aí vamos dar um outro nome, vamos dizer que um outro pecado, a raiz do pecado se chame amor ao dinheiro. Ali a gente pode colocar muitas vezes prostituição. Às vezes a pessoa não está passando fome, às vezes a pessoa não tem qualquer outro motivo, mas ela quer aquele dinheiro mais rápido, que ela não vai esperar 30 dias para receber, ela vai receber ali no mesmo dia, depois de algumas horas. Então a gente pode colocar prostituição, a gente pode colocar roubo, a gente pode colocar sequestro, a gente pode colocar estelionato, a gente pode colocar corrupção. Então você está vendo? A Bíblia não precisa nominar todos os tipos de pecado, porque o ser humano, infelizmente, cada dia que passa, ele vai, parece que se aprimorando mais nos tipos de pecados que o ser humano comete.
Então a Bíblia ela não precisa nominar todos os pecados que existem. Porque enquanto a humanidade vai se desenvolvendo, a criminalidade e o pecado ele vai se desenvolvendo também, infelizmente. Então, quando a gente compreende que dentro de uma raiz encontramos várias vertentes de um tipo de pecado, seja na área da sexualidade, seja na área das finanças, seja na área da idolatria, seja na área da violência, seja o que for. Então nós compreendemos a diversidade de pecados que nós encontramos dentro de uma única raiz. Então fica muito claro para nós que pecado, para resumir, é tudo aquilo que desagrada a Deus, que fere a palavra de Deus, que fere o coração de Deus, que fere o Espírito Santo. Tudo aquilo que causa escândalo ao Senhor. Tudo aquilo que Deus abomina. Tudo aquilo que a Bíblia nos mostra que o Senhor não elogia. Eu não gosto de usar essa palavra elogiar, que parece que nós estamos merecendo elogio. Tudo aquilo que o Senhor não reconhece. Tudo aquilo que Deus rejeita, abomina. Então, tudo isso nós podemos considerar como pecado. Então, é algo que fica para nós mais claro. Eu preciso conhecer a Deus para saber o que Ele gosta. Quando eu entendo o que Ele gosta, logo eu sei do que Ele não gosta. Aí eu respondo a pergunta do que é pecado. Então, o texto que Jesus nos mostra que para Deus todas as vidas são importantes. E Jesus ele vai usar esse número cheio, 100. Jesus ele vai trazer esse total para nos dar ainda uma ideia de hipérbole, um exagero, né? Ele tem 100, vai fazer questão de uma? Sim. Ele vai deixar ali, quietinha, as 99, e ele vai em busca, e ele vai até achar. E ele volta feliz, comemorando, com júbilo, alegre, e ele ainda vai chamar as pessoas que ele ama e que o amam para comemorar com ele. Porque quando algo muito bom acontece na nossa vida, nós queremos compartilhar com as pessoas que nós amamos e as pessoas que nós sabemos que nos amam. Então, Deus, ele valoriza cada vida. Cada vida. É por isso que quando você está na igreja, num culto, ou num culto em outro lugar, numa reunião, numa casa, não importa o lugar, e uma pessoa aceita Cristo no momento ali do apelo, quem quer entregar a vida a Cristo, uma pessoa. A sala pode estar cheia, o santuário pode estar cheio, mas se uma pessoa aceitar Cristo naquele culto, já há grande alegria no céu. Uma pessoa. E muitos podem pensar, mas uma? Se fossem 10 pessoas num culto cheio, aí tudo bem, mas uma pessoa não faz diferença. Faz. Porque é de um em um que Deus foi enchendo o reino dos céus. Porque na hora da salvação, na hora de partir, quando Deus nos chama, não acontece igual o desenho animado, que um vai subindo, o outro agarra na perna e vai subindo junto. Não. A salvação é individual. Não é por atacado, é no varejo. Então, uma vida importa para Deus, porque foi exatamente assim que Deus foi enchendo o reino dos céus, de um em um, de um em um. Então, uma vida importa para Deus. Você que está ouvindo esse vídeo, a sua vida importa grandemente a Deus. Grandemente. Não pense que pelo que você fez, pelo que você se tornou, Deus esqueceu de você. Ele não esquece. Agora existe algo que você mesmo precisa fazer por você mesmo. Você precisa fazer pela sua própria vida. Você precisa compreender. Até aqui, você andou sozinho, com as suas próprias pernas,
tentou fazer do seu jeito e tudo o que aconteceu na sua vida, você tentou resolver à sua maneira. Se chegou a esse momento, você vê que você não está onde você gostaria, você sabe que você tem potencial para ir além, mas que você está vivendo aquém, abaixo daquilo que você sabe que você deveria estar vivendo. Então chegou o momento de você desistir de tentar fazer as coisas na força do seu braço e se submeter à vontade de Deus. Entregar sua vida. Senhor Jesus, a partir de hoje eu te aceito como Salvador da minha vida, como meu Senhor, e eu quero que o Senhor cuide da minha vida. Você nunca mais vai ter a vida que você teve até aqui. Você não vai lutar sozinho, você não vai andar sozinho, você não vai sofrer sozinho, não vai chorar sozinho. Você não vai depender de amizades que não fazem bem para a sua vida. Você não vai depender de colos que talvez estejam ali disponíveis para você, mas por um interesse. Alguém, de repente, que te dá um ombro, mas talvez esperando algo em troca. Ou alguém que te dá um ouvido para saber o seu desabafo, para depois sair replicando, fofocando para outras pessoas. Você nunca mais vai precisar passar por isso, porque você agora terá um pai, e o pai dos pais. Porque só é filho de Deus aquele que aceita Jesus. Muitas pessoas fazem confusão, acham que todos são filhos de Deus, e isso é errado. Todos são criaturas de Deus. Você passa a ser filho de Deus por adoção quando você aceita Jesus como seu Salvador. Deus se torna o seu Pai quando você aceita Jesus como seu Salvador. Então, peço desculpa porque eu tô com o nariz entupido, não tô conseguindo respirar, tô tendo que puxar o ar, mas o importante é a mensagem aqui que está sendo trazida. Então, para a gente finalizar, tenha em mente que a vida importa para Deus. Não pense que Deus tem olhos apenas para os crentes que já estão salvos, para as pessoas que estão lá na igreja, e você é só uma, você é só um, não faz diferença. Você está sendo olhado por Deus a todo momento. Mesmo que a sua mãe tenha esquecido de você, seu pai não quer saber de você, seu filho não quer saber, não importa. Deus está olhando para você em todo momento. O Senhor Jesus falou: haverá maior júbilo no céu, alegria, festa, felicidade, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. E aqui no final eu gostaria só de trazer uma observação, para não ficar confuso, talvez, para quem não conheça o texto, para quem talvez ainda não conheça a Bíblia. Jesus está falando do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Todo ser humano precisa se arrepender dos seus pecados. Jesus está colocando aqui aqueles que não precisam mais do arrependimento, que já entregaram a sua vida a Ele, então essas pessoas já estão salvas. Essas pessoas já estão salvas, não precisam mais desse arrependimento, porque elas já aceitaram a Cristo, elas já se arrependeram do seu pecado, da sua vida sem Cristo, e agora elas aceitaram a Cristo. Cada pecado que porventura elas vierem a cometer necessita o arrependimento. O arrependimento é algo que nós vamos levar até o final da vida, né? Porque a pessoa que aceita Cristo, infelizmente, né, por nós estarmos no mundo, vez ou outra ela ainda vai cair e pecar. A diferença é que ela não vai, que nem um porco, cair na lama e chafurdar, gostar daquilo. Ela vai se arrepender, ela vai sentir o peso, a vergonha, ela vai sentir a tristeza. Aquela pessoa que não tem Jesus, ela peca e ela não tem o menor problema com isso. Então é isso que Jesus está falando. No céu haverá grande júbilo, maior alegria por um pecador, uma pessoa que se arrepende
e aceita Jesus, do que 99 justos que não precisam de arrependimento, 99 que já estão salvos, já aceitaram já Jesus. Então, volto a dizer, uma vida importa para Deus. Foi de um em um que Deus foi enchendo o reino dos céus. A sua vida importa muito para Deus. Se você nunca aceitou Jesus, faça isso nesse momento. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. E se você já aceitou Jesus, em algum momento da vida você se afastou dele, agora é o momento de você voltar. Senhor Jesus, me perdoe, me arrependo de me afastar do Senhor e eu quero voltar para a tua presença agora, nesse momento. E ele está de braços abertos para receber tanto você que está agora tomando a decisão de aceitar Jesus, quanto você que está agora tomando a decisão de voltar para onde não deveria ter saído. Que Deus abençoe a sua vida. Peço que você compartilhe esse vídeo, porque ele vai abençoar muitas pessoas, eu tenho certeza disso. Que Deus te abençoe, se Ele permitir. Até o próximo vídeo.